Irmão Fábio Amado, querido, os minutos que seguem estão à disposição do irmão. Ok, irmão Valdomiro, boa noite aos nossos amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus, esteja na vida de cada um, os abençoando, e principalmente nessa semana de oração, né? Fale profundamente ao coração de cada um. Vamos, meus amados, direto aqui o tema de hoje à noite. Vou compartilhar aqui a minha tela. Pronto, depois clicar aqui duas vezes, né? Aqui. Pronto, compartilhando aqui. Clica aqui. Pronto. Ok. Então, o tema de hoje à noite está aqui na tela. Sofia aqui está me auxiliando aqui. O tema é perdão, a graça manifestada. O perdão é o nosso quarto assunto aqui da nossa semana de oração, na sequência. E o perdão é a maneira, é a forma de Deus manifestar a sua graça, a sua misericórdia, né, como a raça humana, é a parte mais gloriosa que a gente pode ver e compreender da graça e da misericórdia de Deus. O verso que nós trazemos aqui para a reflexão, para a introdução, está em Miqueias, capítulo 7, versículo 18, que diz assim: Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Veja, meus amados, que o texto que nós trazemos aqui sobre o perdão fala muito mais do perdoador, que é Deus, né? E é impossível que a gente trabalhe esse tema perdão sem explorar a pessoa de Deus. Nele, nós encontramos todas as respostas e toda a compreensão sobre esse tema tão precioso, né? Perdão. Ele perdoa de uma forma tão grandiosa e tão perfeita que ele não desculpa ninguém, ele perdoa. Perdão no sentido de perdoar pecado. Então, muitas vezes a gente está na rua ali e, sem querer, pisa no pé de alguém, pede desculpa e está resolvido. Né? Algo muito simples, muito pequeno, esbarra em alguém e tal, até involuntariamente. Isso é um pedido de desculpa comum que a gente tem muita facilidade em perdoar, em relevar, em desculpar. Mas perdoar pecado é uma agressão muito dura. Pecado é uma afronta, é uma traição, é algo que envolve assim muita perversidade. Pecado tem a ver com perversidade. E a Bíblia diz que Deus perdoa o pecado, a coisa mais grave, a coisa mais hedionda. E não só perdoa, mas esse texto diz que ele esquece. Que coisa linda, né? Às vezes, para a nossa mente humana, é difícil de entender e até de aceitar isso. Mas é impossível que a gente trate do tema perdão bíblico, perdão na Bíblia, a verdade sobre o perdão vindo da boca de Deus, sem compreender Deus. Esse é o objetivo, então. Trouxe aqui, então, uma pequena ilustração do que nós vimos, né, até agora. O primeiro dia nós estudamos sobre o Evangelho, a palavra, que é o primeiro passo, né? Nada acontece em nossa vida se primeiramente a palavra não entrar em nosso coração e começar a fazer um trabalho de transformação para que a fé nasça em nosso coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e dali ela começa a crescer, começa então a produzir poder, né? Transformação, testemunho, etc. O segundo tema que nós vimos na terça-feira foi arrependimento. E ontem nós estudamos sobre confissão. Então nós já subimos aí 3 degraus nesse conhecimento. E hoje vamos para o quarto degrau, que é sobre o perdão.
né? Vamos continuar subindo. E aqui são fases, claro, né? Geralmente uma fase dessa, ela, ela não acontece se a anterior não acontecer primeiro. Portanto, eu trouxe um texto hoje, um texto, um texto só, uma experiência só, porque eu quero que nós compreendamos o perdão da sua maneira mais bela, mais bonita, né? E compreender também a razão do perdão. Por que que o perdão existe? O que é que ele faz na minha vida e o que é que ele faz através da minha vida? Esses detalhes a gente vai buscar na palavra de Deus essas respostas e eu tenho certeza que isso vai nos edificar espiritualmente. Então, o tema aqui é perdão, né? Grande perda. Veja bem, eu olhando para essa palavra, eu fui até buscar a etimologia desta palavra, até que se ela fosse no português, ela seria, se a etimologia fosse na língua portuguesa, seria muito claro para a gente, mas não é, infelizmente. Perdão, ele vem do latim, o termo perdonare. Per significa por inteiro, donare significa dar, oferecer, presentear. Ou seja, perdonare significa dar por inteiro, oferecer por inteiro, presentear algo por inteiro, não parcialmente, né? E aí, eu olhando para esta palavra perdão, né, parece aqui o ão aqui do superlativo, dá uma ideia de uma grande perda, né? Realmente, ó, perdão, eu tive uma grande perda, um perdão. É quando a gente abre mão de algo que é muito grande, totalmente, e aí realmente é uma grande perda. O Senhor, quando nos perdoa, ele tem uma grande perda, ele perde a razão, ele perde a razão no sentido de assim, olha, a razão era eu condenar esse povo que está culpado. A razão me pede para eu fazer justiça, para eu condenar. Mas eu não vou brigar com esse pobre povo para me satisfazer porque eu tenho razão. E aí, muitas vezes, nós precisamos perdoar as pessoas, mesmo a gente estando certo, mesmo a gente tendo razão. A gente perde, né? A competição ali, a queda de braço, a gente tem razão, mas a gente perde aquilo. Então, toda vez que nós perdoamos alguém, a gente perde alguma coisa. E sabe qual é a melhor e a maior das perdas que a gente tem com o perdão? O mal sai da gente. Não é o caso de Deus, mas quando nós, seres humanos, perdoamos, estamos perdendo, jogando fora, entregando completamente aquilo que estava nos fazendo mal. E nós que fazemos tratamentos, né, auxiliamos pessoas com problemas de ordem emocional, terapia, terapia emocional, a gente sempre diz o seguinte, que a pessoa que não perdoa, a pessoa que guarda mágoa da outra, é como se ela tomasse veneno e esperasse que a outra pessoa morra. Então, não liberar perdão tem esse mal incontido. Portanto, tratando deste tema perdão, eu quero convidar os irmãos a partirmos aqui para. Eu dividi aqui em vários pequenos trechos desse texto, porque é o texto do capítulo 32 de Êxodo até o 34, e aí a gente não vai ler os três capítulos, é apenas alguns versos. Os primeiros dois versos estão aqui em Êxodo 32, 7 e 8, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que te tiraram vocês do Egito, que tiraram vocês do Egito. Vejam, meus irmãos, que o primeiro texto aqui, essa primeira parte aqui, mostra que Moisés estava com o Senhor lá no monte, 40 dias com o Senhor, recebendo do Senhor
as duas tábuas do testemunho, a primeira coisa escrita para o povo de Deus. É o Senhor quem inaugura aquele momento. Mas quando ele, o onisciente, o onipresente, percebe o que está acontecendo lá embaixo, né? Já percebia que isso acontecia já desde o coração do povo. O Senhor comunica a Moisés. E Yahvé diz assim: Moisés, o seu povo. Olha como isso é interessante, né? Por que que Deus não disse que quando Deus chamou Moisés lá atrás, lá no deserto, lá na sarça ardente, o Senhor deixou bem claro que ele tinha um povo, o povo era dele, e que Moisés seria um instrumento para resgatar esse povo da servidão. Mas agora, neste momento, o Senhor não chama de meu povo. Ao falar com Moisés, ele diz: Moisés, o seu povo se corrompeu. Veja que quando nós nos afastamos do Senhor para cometer um pecado dessa magnitude, um pecado que envolve idolatria, um pecado que envolve afronta, que envolve um cenário, né? Uma situação hedionda, nós não somos mais o povo de Deus. Por isso que ele diz assim: Moisés, agora esse aí é o teu povo, não é meu povo. O meu povo não faz isso. Então, Moisés, você vai descer lá. Você precisa descer lá com urgência, porque o povo se corrompeu. Olha o que é que o pecado faz. O termo corromper vem de corrupção. Paulo vai dizer que este corpo nosso corruptível, que se corrompe, um dia será revestido da incorruptibilidade. O Senhor está dizendo: o povo se corrompeu, ou seja, entrou no pecado, o povo está correndo risco de morte. O povo precisa urgentemente se arrepender, se converter, confessar o seu pecado para que o perdão coloque esse povo no lugar de novo, no caminho da vida. O povo se corrompeu, o povo já está na rota da morte, né, do túmulo. A Bíblia diz que o Senhor fala assim: olha, e esse povo se corrompeu depressa. Para nós cometermos o pecado, meus amados irmãos, é pressa. No livro de Provérbios diz que, ou é Provérbio ou Salmos, eu não estou lembrando aqui agora, diz que os nossos pés, dos homens, seres humanos, eles se apressam para praticar o mal. Os nossos pés não se apressam para a gente vir para a igreja, se congregar com os irmãos. Nós não temos pressa para passar 2, 3 horas examinando a Bíblia. Nós não temos pressa de fazer o bem, mas se é para fazer o mal, naturalmente, nós, seres humanos, os pés são mais apressados para fazer o mal. Por isso que o Senhor fala: depressa esse povo se desviou das ordens, né, dos mandamentos que eu dei para eles, e eles fizeram um ídolo. Um ídolo, né, um bezerro de ouro, e não só fizeram um bezerro, mas se curvaram diante do bezerro de ouro e ofereceram sacrifício, ou seja, adoraram esse bezerro de ouro. Ainda disseram assim: ó, não foi Yahvé quem nos tirou do Egito, não. Foi esse bezerro de ouro ou esse bezerro de ouro está representando alguém que nos tirou do Egito. Já imaginou o tamanho da perversidade que aquele povo cometeu? Esse é o cenário que a gente vai analisar o perdão hoje. É um cenário que, quando eu analiso esse texto fora do contexto, só essa parte, todos nós racionalmente dizemos assim: esse povo não merece perdão. Depois de uma libertação daquela, depois de ver o mar se abrindo, depois de ver o mar se abrindo ali, né, aquela coluna de fogo segurando o faraó e os seus soldados que ia trazer a morte para eles, o povo que viu a água sair da rocha, uma água amarga que ficou doce, o povo que viu todo o cuidado de Deus, né, vendo o pão cair do céu, né, chover comida do céu. Como é que esse povo ousava fazer isso? Então, quando eu analiso esse texto aqui, no capítulo 32, já tendo passado todas essas fases, ora, se fosse escrito só isso e não tivesse o restante da Bíblia, nós iríamos concluir que Deus teria descido fogo do céu ali e consumido aquele povo. Porque o que esse povo fez só merecia condenação. Mas aí nós vamos compreender mais na frente
esse cenário para entender o tamanho do perdão de Deus e como é que funciona. O verso 9 e 10 diz assim, ó, então disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado. Olha que palavra, presta atenção nessa palavra. Obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Olha a proposta que o Senhor está fazendo para Moisés. Claro que isso aqui era um teste. Deus jamais iria fazer isso. O Senhor está propondo ali um teste. E aqui eu quero trazer uma revelação espiritual muito profunda para os irmãos. Preste muita atenção nesse detalhe, porque você vai perceber algo maravilhoso aqui nesta revelação. Então o Senhor diz aqui assim, ó, Deus não está propondo para Moisés. Deus não é um ser humano que não sabe o que Moisés está pensando, que não sabe o que vai acontecer lá na frente. Deus sabe de tudo. Tudo que ele está falando aqui está provando Moisés. Ele está, nesta fala, promovendo subsídios para que nós, homens e mulheres espirituais, compreendêssemos com mais detalhe o plano da redenção que ele desenhou para perdoar e salvar o homem. Então ele diz assim: olha, Moisés, eu tenho visto que esse povo é obstinado. Obstinado é aquela pessoa que tem a mente cauterizada para o mal. Está decidido a fazer o mal e ele não muda aquele caminho. Ele é obstinado, ele está decidido a não sair daquele caminho. É um povo difícil de mudar de mentalidade. É um povo difícil de mudar a sua forma de pensar e de agir. Isso é obstinado. Aí Deus pede permissão a Moisés. Já viu que a linguagem aqui é diferente? Ó? Que Deus jamais vai pedir permissão ao homem. O Senhor está dizendo, Moisés, deixe-me, ou seja, me permita, me dê autorização, Moisés, para que eu queime todo mundo lá embaixo. Mate todo mundo, inclusive seu irmão Arão, sua irmã Miriam, todo mundo, matar todo mundo. Sua esposa, seus filhos. Só vai escapar mesmo aqui Josué, que está ali com você ali embaixo. Mas vou matar todo mundo, Moisés. Eu vou destruir todo mundo. O Senhor está apresentando aqui a justiça correta. O que a justiça cobrava de Deus, o seu caráter de santidade era destruição, não tinha outro caminho. Mas ele fala com Moisés: se você quiser, Moisés, olha, isso não vale nada. Eu vou fazer de você uma nação, igual eu fiz com Abraão, o seu pai Abraão. Eu construo em você uma grande nação, tudo do zero, de novo. Olha só que proposta o Senhor faz a Moisés. Você sabe por que o Senhor faz essa proposta a Moisés? Para a gente entender o que é perdão? Porque Moisés, neste momento aqui, está tipificando Jesus. Moisés aqui é um tipo de Jesus. E nesse momento aqui, é como se Deus dissesse assim: olha, meu filho, você se tornou um ser humano, agora este povo é seu povo, da sua raça, né, da sua natureza, você é desse povo aí agora, e se eu destruir esse povo todinho, eu vou lhe dar um outro mundo, vou lhe dar um outro povo, não se preocupe. Aí Jesus falou assim: não, papai. Aí entra a figura do mediador que tem o espírito do perdão, né? Que Moisés vai fazer isso também. Então veja que coisa linda nós temos aqui nesse texto. Deus, o Deus de amor do perdão, ele não está aqui, se eu me apegar à letra morta, Deus está fazendo uma proposta para destruir o povo. Mas aqui não é uma proposta de fato e de verdade. É um teste para provocar a reação de Moisés. E em Moisés nós enxergarmos o tipo do filho mediador. Querem ver? Próximo texto. O verso 11 diz assim, ó, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, clamando. Olha, clamando. Agora, Moisés já ligou o modo aqui, mediador, aos gritos, com emoção, pedindo, apresentando argumentos, né, chorando. Aqui ele não está conversando normal como nós estamos, como eu estou conversando aqui com os irmãos. Ele estava clamando, aos desesperos, aos gritos, né, aos berros, clamando, gritando: Senhor, ó Senhor. Por que então se acenderia a tua ira contra o teu povo? Que coisa linda, olha só. Olha só a mediação de Moisés. Deus falou assim:
Moisés desce porque o seu povo, é povo seu, viu, Moisés? Aí Moisés falou: não, é o teu povo. Foi o Senhor quem tirou ele do Egito com grande poder e forte mão. Moisés não está lembrando aqui, relembrando Deus, porque Deus não tem memória, porque Deus se esquece, porque Deus tem Alzheimer. Não. O que Moisés está falando aqui, quando diz o teu povo, Moisés está justamente dizendo para Deus: ó meu Deus, ó meu Pai, ó Altíssimo, nós sabemos que foi o Senhor quem nos tirou. Nós reconhecemos que a salvação veio das tuas mãos. Esse povo lá embaixo está sendo enganado por sua carne obstinada, mas nós somos o teu povo. Entra a figura da mediação. E aí eu entendo perfeitamente, meus amados, quando eu leio o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, quando a Bíblia diz ali que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito de Cristo. É como Moisés clamando, é o Espírito com gemidos inexpressáveis, inexplicáveis, de dor. É como se Cristo, que é quem está intercedendo ali em Romanos 8, 26, é Cristo, né? O Espírito de Cristo, uma intercessão espiritual, né? Como confirma lá Romanos 8, 34. Uma intercessão espiritual. Está aqui a tipologia. Para nós entendermos como o quão caro custa o perdão e o quanto Deus está perdendo ao nos perdoar. Deus está perdendo, inclusive, a oportunidade de fazer uma justiça sumária e resolver o problema logo. Mas o amor dele é tão grande que ele não se importa de perder. Continuando. E sucedeu que o Senhor se arrependeu, olha só, o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer ao povo. Moisés acabou convencendo a Deus de que Deus voltasse atrás e não queimasse o povo. Foi isso? Claro que não. Moisés não tem força nenhuma. Moisés não tem poder nenhum. Moisés era um homem pesado de língua. Quando Deus chamou ele, foi a primeira, falou 3 vezes. Deus chamou Moisés 3 vezes lá, né? Do capítulo 2 de Êxodo até o capítulo 7, está lá o tempo todo Deus chamando 3 vezes. Até que o Senhor falou: tá certo, Moisés, você não vai falar, vou arrumar alguém para falar para você que você não sabe falar. E como é que Moisés aprendeu a falar agora aqui? Com essa capacidade de argumentação espiritual. Claro que Moisés estava sendo usado ali pelo Espírito de Deus para fazer essa mediação. Porque Moisés, nesse momento, representa o filho mediador entre Deus e os homens. É exatamente o que Moisés está nesse momento exatamente entre o povo lá embaixo, que merecia ser queimado, exterminado, fulminado, e o Deus em cima, santo, que deu tudo e agora estava cobrando justiça. Quando o texto diz que o Senhor se arrependeu, não é o termo aqui, até a palavra hebraica aqui não tem nada a ver com arrependeu-se como um ser humano se arrepende. O ser humano só se arrepende porque ele se engana, porque o caráter dele, ele se desequilibra, ele fica irado, ele comete erro, mas Deus não. A palavra aqui é Deus realmente concordou com Moisés daquilo que ele já sabia, segundo a sua onisciência. Ele conduziu a conversa todinha justamente para dizer: Moisés, muito bem, você me convenceu, né? Você me convenceu entre aspas. Moisés, o que você falou está certo. Em respeito à sua figura de mediador, pelo seu amor, né, eu vou justamente não vou julgar esse povo sumariamente e os condenar aqui imediatamente. Olha que coisa, né? Olha que coisa linda. E aqui o Senhor já tem uma grande perda. A perda da oportunidade de fazer justiça naquele momento. É uma perda irreparável, né? Continuando, Moisés desce lá, e quando Moisés vai chegando lá junto com Josué, vê um barulho tão grande que parece que era uma guerra, né? O Josué acha que é uma guerra, e Moisés percebe que tinham cânticos ali, cânticos de adoração, canções e tal. E quando chegam próximo, vem aquela desgraça. Moisés tinha acabado de falar com o Senhor, né? Para pedir
O Senhor disse: Ó Moisés, eles cometeram um pecado gravíssimo. E como se Moisés não concordasse que era tão grave assim. Mas agora Moisés, olha Moisés falando com Arão. E perguntou a Arão, Moisés perguntou a Arão, que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Moisés agora reconhece que Deus tinha razão e que aquele povo merecia ser queimado, porque o pecado era muito grande. Então Arão respondeu: nesse momento aqui, Moisés, na tipologia, ocupa o lugar de Deus e Arão é quem ocupa o lugar do filho. Olha que coisa linda, como é lindo essa questão da tipologia. Então Arão respondeu: não te enfureças. Olha só. Só Jesus consegue aplacar, como mediador, a justiça de Deus para nos dar uma segunda chance, como mediador. Não te enfureças, disse Arão a Moisés. Não te enfureça, inclusive chama de meu Senhor, uma tipologia, como se Moisés fosse o Pai, ó, Deus o Pai. Não te enfureças, meu Senhor. Tu sabes, o Deus onisciente, ó, tu sabes como esse povo é propenso para o mal. O que Deus acabara de dizer para Moisés, esse povo é obstinado, ou seja, a sua carne está inclinada para o mal. E aqui, Arão, na figura do sumo sacerdote, do filho, né, do Cristo, mediador, ele vai dizer: esse povo é propenso para o mal. E aí, olha só, Arão usa de empatia e se coloca no lugar do povo. É o que Cristo faz diante do Pai. Cristo fala assim: meu Pai, eu fui homem como eles, eu fui tentado em tudo. Meu Pai, tem hora que essa carne nos leva tão próximo do pecado que, se é por questão de uma linha tênue, não permite que. Eu não pequei porque eu estava 24 horas contigo, porque eu estava 24 horas o tempo todo, full time, em conexão espiritualmente, em comunhão com o teu espírito, porque senão eu teria pecado, meu Pai. E aqui, olha que coisa linda. Olhe todo o cenário, como o pecado ocorre e o que motiva Deus a dar o perdão. Todo o cenário está desenhado aqui. E eu quero que você preste muito bem atenção para que você não compreenda só o tema perdão, mas o perdão dentro do plano da redenção, o perdão que sai do coração de Deus, o perdão que chegou para nós e o perdão que tem que sair de nós. Ele diz assim agora no capítulo 32, 32 e 33, né? Quando Moisés, né, vai literalmente interceder diante do Pai, ele diz assim, ó, depois que ele volta, né? Ele volta para falar com o Pai, lá ele diz, com Deus lá no monte, ele diz assim: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não, risca-me do teu livro que escreveste, ou seja, me mate. O livro aqui lá na frente vai ser chamado de livro da vida. Então respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Olha só. Aquele povo lá embaixo havia pecado contra Deus, mas aquele povo tinha a oportunidade do perdão. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo assim, ó, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, não se arrepender e não pedir perdão. Está implícito aqui nesta fala, né? Então, porque se nós nos apegarmos aqui à risca da letra, à letra morta, como diz o apóstolo Paulo, nenhum de nós estamos escritos neste livro e nenhum de nós vai ser salvo. Porque todos nós pecamos contra Deus. Todos nós, sem exceção. Então, Moisés, na figura do mediador, ele diz com todas as letras: Pai, perdoa-lhes o pecado. Perceba que Moisés também é um pecador, mas Moisés não diz assim: Pai, perdoa-nos. Ele não se coloca como pecador também, que é pecador. Mas Moisés pede única e exclusivamente pelo pecado do povo que está lá embaixo. Perdoa-lhes, porque aqui está na figura de Cristo, aquele que não pecou, que foi tentado em todas as coisas, mas não cometeu pecado. Aquele que o nome foi riscado do livro da vida por um curto espaço de tempo, 3 dias, e ressuscitou. Quando levou os meus pecados sobre si, os nossos pecados sobre si, e ali morreu a segunda morte.
para que eu não morresse a segunda morte, Cristo experimentou esta morte. O corpo mortal de Cristo, o corpo corruptível de Cristo, experimentou esta morte, para que Deus o ressuscitasse já num outro corpo, um corpo incorruptível, para viver a vida eterna. Que revelação poderosa, né? Que revelação! Desde o Antigo Testamento, o Senhor, nessas experiências, já está dando pinceladas do que iria acontecer, como iria acontecer, como o pecado iria ser resolvido, como a mediação era feita e como Deus iria conceder tudo isso. Continuando. O verso agora, vamos para o capítulo, acho que é o 34 agora, né? O texto fala: Senhor, Moisés continua aqui, né? Intercedendo diante de Deus, ele fala assim: Senhor, se de fato me aceitas com agrado ou de bom grado, porque o Senhor disse que se agradava de Moisés, né? E Moisés agora está cobrando aquilo que o Senhor disse, né? Se de fato me aceitas com agrado, ou seja, é igual que o pai disse lá para o filho lá, né? Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado, né? Ó, Moisés diz: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, acompanha-nos, Senhor. Moisés está dizendo: nós não vamos sair daqui, porque Deus disse: Moisés, pega esse povo agora e leve para a terra prometida. O povo não pode ficar mais nesse lugar de pecado. Eles têm que passar por uma transformação. Porque quando alguém se arrepende, quando alguém confessa o pecado, ele tem que passar agora por uma transformação. Não fica mais nesse lugar. Vai para a terra prometida, tem que sair. Aí Moisés vai dizer: Senhor, então tá certo, eu vou passar por essa mudança. Mas o Senhor tem que nos acompanhar. Mesmo sendo um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz-nos a tua herança, faz de nós a tua herança. Que beleza. Moisés deixa isso, até porque ele vai dizer mais na frente, né? Se o Senhor não for conosco, então nem nos tire daqui. Como vai dizer aqui agora. Ele diz assim, o verso 30, agora o verso, no capítulo 34, o versículo 9 e 10. Faço com vocês uma aliança. E aqui, meus amados, no versículo 9, o Senhor está dizendo para Moisés e o povo que ele havia perdoado o povo. Quando ele está propondo um novo contrato, uma nova aliança, ele está dizendo: eu peguei o pecado desse povo, joguei no fundo do mar, no abismo, e já não existe mais pecado contra mim. Quando ele propõe uma nova aliança, ele está dizendo: vamos começar do zero. E o perdão aqui já está garantido. O Senhor perdeu tudo aquilo que ele fez no passado. Já imaginou tudo que ele tinha feito por aquele povo? E ele ignorou aquilo lá, ele se esqueceu, como diz o texto. Faço com vocês uma aliança, disse o Senhor, diante de todo o seu povo. De novo ele diz: Moisés, o povo é teu. Não é à toa que no final a Bíblia diz que o Senhor vai dar todo o povo a Cristo. Cristo é o rei, o nosso rei aqui da terra. Tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Por isso que Moisés aqui, ele tipifica o filho. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita, olha que coisa linda, que você é desse povo, viu, Moisés? Você habita, verá obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Claro que no contexto mais profundo aqui, a obra mais maravilhosa que o Senhor faria no meio do povo foi através de Cristo. Depois da ressurreição, no Pentecostes, transformação de pessoas como nunca se viu. Transformações de pessoas que passaram a ter um caráter semelhante ao caráter de Deus, conforme Cristo disse. E por isso, meus amados, nós agora entendemos com perfeição, com clareza, o que custou o perdão de Deus àquele povo. E como o perdão chegou a nós por uma mediação de alguém que estava com Deus, ao lado de Deus, que desceu do monte à terra, como Cristo desceu do céu à terra, para ver a nossa desgraça. E depois sobe para lá para continuar a mediação e nos garantir o perdão e a vida eterna. Olha só. O perdão, ele é dado, o Senhor concede esse perdão esperando, sabe o quê? Que o perdão é dado para que a gente possa perdoar. O perdão não é para que a gente receba o perdão e saia pulando no meio da rua.
Ah, eu fui perdoado, já não devo mais nada a ninguém. O Senhor me tornou uma pessoa justa. Não é para isso somente, não. Essa é a menor parte. Você sabe por que você recebeu perdão? Para isso aqui, ó. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Até 7 vezes? Disse Pedro. Jesus respondeu: Eu digo a você, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. Claro que aqui tem uma linguagem tipológica profunda também. Claro, né? Veja que Pedro não está dizendo assim: Jesus, meu mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar por dia o meu inimigo? Ele não está falando de mim, falando do meu irmão. Oh, meu amado, se é meu irmão, eu tenho que perdoar quantas vezes for necessário. Se é meu irmão, olha só. Pedro perguntou do irmão. Sabe por que ele está falando 70 vezes 7? Porque 70 vezes 7 é 490. Ele está falando da profecia lá de Daniel 9:27. Que no meio da semana, lembra? 490 anos, ele está falando disso. Ele está dizendo assim: sabe aquela profecia dada a Daniel das 70 semanas, 70 vezes 7? Deus perdoou o povo judeu, quando lá aquelas 70 semanas foi dado ao povo judeu, o remanescente. O Senhor perdoou, vem perdoando esse povo todo, perdoando durante 490 anos. Por que que vocês não podem perdoar o irmão, né? 490 vezes. Em 490 anos, quantas vezes Deus perdoou o povo? E você recebeu desse perdão. Como é que você está se negando a dar o perdão se você foi perdoado incessantemente, incontavelmente? Olha que beleza, está sendo dito aqui. E aqui ele continua em Mateus 6, dizendo assim, o próprio Senhor Jesus, né? Pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, aqui falando dentro da comunidade, dentro dos irmãos, dentro da congregação, se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai, que é Pai de todo mundo celestial, também perdoará vocês. Aqui ele está colocando uma condicionante. Até a palavra se aparece aqui, se. A condicionante se vocês perdoarem. Veja que o meu perdão, para eu entrar na vida eterna, está condicionado a eu perdoar a quem fez alguma coisa contra mim. Ou até alguém que está pensando algo errado contra mim. Eu tenho que liberar perdão. Eu só deixo de ser povo de Moisés e passo a ser povo de Deus quando eu começo a liberar perdão. Enquanto o meu caráter não se parece com o caráter de Deus para ser povo de Deus, enquanto eu não dou perdão, eu continuo sendo o povo lá de baixo. Um povo rebelde contra Deus. Mas a partir do momento em que eu perdoo as pessoas, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, meus amados, quando eu perdoo, eu me assemelho, eu não tenho nada que nos aproxime mais de Deus em imagem, em caráter, em santidade, do que quando eu perdoo, quando eu libero perdão. E por último, o último verso que eu quero trazer para os irmãos é Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, alguém aqui também está dentro da comunidade, dos irmãos, perdoem-no, para que também o Pai Celestial, por isso que ele usa o termo Pai, que é Pai de todos, mesma família, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês, de novo a partícula si, ó, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Meus amados, quando Deus cobra isso aqui de nós como uma lei imperativa, ele não está nos ameaçando. Ele está nos convidando para que a gente libere perdão e a gente sinta um refrigério na alma que é uma verdadeira bênção. Liberar perdão é uma bênção. Quando nós liberamos perdão, a gente sente dentro de nós não só uma saúde emocional, uma saúde espiritual, mas uma saúde física. Isso reflete no teu intestino, reflete nos teus pulmões, no teu coração, até o teu sangue fica mais puro. Liberar perdão é liberar. O corpo sente as toxinas indo embora. O refrigério, o arrepio na pele, o alívio na mente, o sono mais gostoso quando coloca a cabeça no travesseiro. É um grande reflexo que a carne sente do poder maravilhoso que o espírito recebe.
Perdão é um exercício necessário. É uma condição, como eu digo sempre, é uma condição sine qua non para a salvação, para a justificação e para a salvação. Não é eu só receber perdão. Eu preciso liberar perdão. Porque quando eu libero perdão, eu passo de fase espiritualmente. Portanto, quero concluir dizendo aqui aos irmãos o seguinte: o perdão de Deus é a expressão máxima da sua graça e da sua misericórdia. O perdão é concedido quando reconhecemos nossas falhas e nos arrependemos, restaurando nossa comunhão com Deus. É a comunhão que foi quebrada pelo pecado. O perdão não é apenas um presente a ser recebido dele, de Deus, mas também um modelo a ser seguido. Ao recebermos o perdão, aprendemos com o próprio Deus a perdoar. Nossa missão, portanto, é refletir o caráter de Cristo, que refletiu para nós o caráter de Deus, nos ensinando sobre a reconciliação e o amor. Assim, o perdão que recebemos se torna também o perdão que damos. Que coisa linda, não é? Veja aqui como é que eu posso participar do ministério da reconciliação, meus amados, se eu não recebi perdão e se eu não concedi perdão? Como é que eu vou explicar isso para o mundo a quem eu vou evangelizar? Que maravilha, né? Que o Senhor, nosso Deus e Pai, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenha falado profundamente aos nossos corações de forma espiritual sobre o perdão, sobre a nossa necessidade de perdoar, não só de ser perdoado, mas de perdoar. Que o Senhor abençoe a cada um com poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Fábio. Louvado seja Deus. Que Deus continue aplicando a sua maravilhosa palavra em nossos corações. Eu peço então ao amado irmão que nos despeça em oração. Amém. Vamos orar. Nosso bondoso Deus, Pai de amor, Deus de misericórdia, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso precioso mediador. Pai, hoje nós aprendemos sobre a grandeza do teu amor em forma de misericórdia, em forma de perdão. O teu perdão, Senhor Deus, vale muito mais do que ouro e do que prata. E é por isso, Senhor Deus, que o Senhor já colocou esse tesouro disponível para cada um de nós. E nós queremos apresentar diante de Ti, Pai, diante dos céus, diante dos Teus santos anjos, com a intercessão de Cristo, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. E se, Senhor, em algum momento a gente cometeu algum erro contra algum dos nossos irmãos, ou com qualquer outra pessoa que não seja nosso irmão, através de palavras, de ações, de qualquer outra forma, que o Senhor, Senhor Deus, nos perdoe. Nós queremos, Senhor Deus, agora, diante de Ti, confessar tudo isso, mas com o coração contrito, arrependido, porque hoje nós compreendemos o Teu amor e a grandeza do Teu perdão. Nós não queremos, Senhor Deus, magoar o Teu coração. Nós queremos andar em santa comunhão contigo. E não podemos, Senhor Deus, sair daqui desta noite, nos despedirmos sem apresentar diante da Tua face todos os pedidos de todos os irmãos que durante essa semana de oração têm confiado em Ti. E em cada pedido desse, Senhor Deus, há implícito também um pedido de perdão, um pedido de ajuda, um pedido pela Tua misericórdia. Portanto, visita-nos a cada um de nós, Senhor Deus, traz o Teu poder em nossa vida. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém.